Cuidado é pouco com a oscilação da temperatura que pode acabar refletindo em problemas respiratórios. Portanto, médicos alertam para a importância da imunização contra a gripe. A meteorologia prevê oscilações grandes de temperatura nos próximos dias, com regiões do estado registrando termômetros perto do zero. Em outros momentos do dia, principalmente à tarde, o sol forte eleva a temperatura e derruba a umidade do ar. Essas condições potencializam a transmissão de doenças, como gripe e Covid. E como os índices de vacinação estão abaixo do ideal, o alerta está aceso. O médico infectologista Adelino Melo destaca medidas de proteção e também afirma que a vacinação é o melhor caminho para evitar a transmissão das doenças. A gente ainda tem alta transmissão, principalmente do vírus influenza, né? Os pronto-atendimentos, as UPAs, ainda estão cheias e sobrecarregadas dos casos respiratórios. Então é necessário que a gente continue atento à prevenção para que a gente não adquira a doença e não precise desse tipo de assistência. A gente escuta das autoridades médicas, né, um seguinte termo, né? Os pacientes estão sendo internados por síndrome respiratória. E aí essas síndromes podem ser causadas por vários motivos? Tem alguns motivos, alguns vírus mais comuns? Sim, exatamente. As síndromes respiratórias aguda grave, né, que a gente chama, elas podem ser causadas por vírus diferentes. Por exemplo, a Covid é um deles, outro é o vírus influenza, que eu comentei, mas temos outros, como o vírus sincicial respiratório, metapneumovírus e uma série de outros. A consequência, no final das contas, é a pessoa ficar com um quadro de dificuldade respiratória, de febre, de mal-estar, de necessidade de suporte hospitalar com uso de oxigênio. Então, a consequência é a mesma. No entanto, a variação, né, a gente tem variações da transmissão desses agentes. O que está causando o maior problema nessa temporada é principalmente o influenza A, que a gente conhece lá da pandemia de H1N1, há muitos anos atrás, e ele está circulando aí de novo. Adelino, a meteorologia indica mudanças mais bruscas nos termômetros nesses próximos dias, não é? Períodos mais frios, se alternando com tardes quentes, a umidade relativa do ar baixa, características típicas dessa época do ano que devem surgir nesses próximos dias. Isso impacta também na transmissão aí dos vírus, né, e das doenças respiratórias. Sim, tempo seco e frio favorece a transmissão de doenças respiratórias. Nós ainda estamos em uma época com transmissão alta, temos baixa taxa de imunização, né? As pessoas ainda não estão plenamente protegidas, então a gente ainda tem um período com expectativa de transmissão pela frente. A respeito da imunização, a gente ouve das autoridades municipais nas grandes cidades, Belo Horizonte e em torno. Também escutamos da Secretaria Estadual de Saúde informações que não são positivas, não é? Cobertura baixa, em alguns casos inferior a 30%, em outros não superando 50%, em alguns grupos considerados prioritários. Uma vacina que existe há muito tempo, que é comprovadamente segura e eficaz, disponível gratuitamente em diversos centros de saúde, e ainda assim a população não tem procurado essa imunização, acaba essa população não imunizada estando exposta a um risco ainda maior. Exatamente isso. A gente é um contrassenso, né? A gente tem a vacina disponível, está disponível em todos os postos de saúde. A vacina protege contra esses vírus, né? Principalmente esse influenza A, H1N1 que está circulando, causando tanto problema. A vacina protege, diminui risco de doença grave, ou seja, diminui risco da síndrome respiratória aguda grave, que leva a pessoa para o hospital, muitas vezes para o CTI, em alguns casos até ao óbito. E ainda assim a gente tem pouca adesão à vacinação. Então acho que a gente precisa mobilizar a população para que ela procure o centro de saúde, procure uma sala de vacina para ser imunizada e ficar protegida assim que possível. Repórter João Felipe Lolli.